Fala, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez nesse canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal para você receber as notificações dos novos vídeos que eu postar. O objetivo desse canal, como eu já falei nos demais vídeos, é falarmos da palavra de Deus, é falarmos, da grandeza do nosso Deus, que está expressa aqui na palavra de Deus. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer um devocional a Deus diário, Por onde começarmos a ler a Bíblia Sagrada. Porque eu vejo que é uma dúvida recorrente de muitas pessoas. E muitas das vezes a pessoa começa a ler a Bíblia de uma forma errada e ela acaba não entendendo e ela acaba desistindo no meio do caminho, Eu vejo acontecer muito isso. E infelizmente, irmãos, minhas irmãs, visitante aqui nesse canal, existem muitas pessoas que frequentam a igreja toda semana, mas que nunca leram a Bíblia. E aliás, se você fizer uma pesquisa, você vai ficar surpreso que a maioria das pessoas nunca leram a Bíblia toda. E isso é muito triste no meio cristão, no meio das pessoas que creem, que buscam a Deus. Por quê? Veja bem, irmãos, se você acredita, crê em Deus, o Criador dos céus e da terra, se você é um cristão ou se você, crê em Deus, como eu disse aqui, você precisa conhecer a vontade de Deus. Porque como que você vai, praticar a vontade de Deus se você não conhece a palavra de Deus? Aqui nas Sagradas Escrituras está toda a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu vejo muitas pessoas falarem assim, eu não sei se isso é da vontade de Deus para mim. Veja bem, se você for um estudioso da palavra de Deus, certamente você saberá tomar decisões sábias de acordo com a palavra de Deus, que é o melhor para a tua vida. Então, eu vou estar explicando para vocês aqui por onde começar a ler a Bíblia e por onde não começar. Porque, veja bem, se você começar a ler a Bíblia, de uma forma errada, você vai desistir no meio do caminho. Porque, veja bem, a Bíblia, vocês sabem, aqui eu tô com uma Bíblia simples, Aparentemente aqui ela não tá muito grossa, mas é uma Bíblia, completa. Existem várias formas de Bíblia. Tem a Bíblia de estudo, que é uma Bíblia que tem versículo comentado, Cada versículo comentado. Então, existem várias formas de Bíblia. Mas eu não quero complicar nesse vídeo. Veja bem, você comece com a Bíblia que você tem em casa, ok? Mas aí você pode perguntar, Helena, por onde começar a ler a Bíblia? Veja bem, meus irmãos, você vai abrir no Novo Testamento, ok? Então, você vai ver aqui, quando você abre a Bíblia, está mais ou menos no meio da Bíblia. Você vai abrir aqui, ó. Acho que eu estou conseguindo explicar para vocês. Está escrito aqui, ó, Novo Testamento. Vocês vão ver que o Novo Testamento começa em Mateus, ok? Mas você pode dizer assim, então tá, vou começar a ler de Mateus. Veja bem, não comece pelo livro de Mateus. Comece pelo Evangelho de João, Pelo Evangelho de João. Por quê? Porque, olha só, irmãos, no capítulo 1 de Mateus, veja bem, olha só, vou mostrar para vocês. No capítulo 1, vocês vão ver aqui que existe, o capítulo praticamente todo falando da genealogia de Jesus Cristo, De onde que é a descendência de Jesus, até chegar aqui embaixo para falar que é de Davi. E eu vejo muitas pessoas começarem a ler por aqui e ficar cansadas e falar assim, nossa, esse capítulo 1 eu não entendi nada, esses nomes diferentes que eu não conheço, E a partir daqui, às vezes, a pessoa, ela desanima de ler a Bíblia. Então, veja bem, vamos começar para o mais simples, ok? Começa no Evangelho de João, irmãos. Então, o Novo Testamento começa em Mateus, primeiramente, se divide em os quatro primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, você vai começar a ler o Evangelho de João. Por quê? O Evangelho de João, meus irmãos, ele é um evangelho muito fácil de você entender. E ele ali vai dizer exatamente quem é Cristo, quem é o Filho de Deus e o que ele veio fazer aqui na Terra, qual o objetivo dele. Você precisa entender quem é Cristo, o que ele veio fazer aqui. E aí você vai ler todos os dias um capítulo, do Evangelho por dia. Lê um capítulo por dia, ok? Você lê um capítulo por dia. E depois que você terminar o Evangelho de João, aí você volta e começa a ler Mateus, porque aí você já vai estar mais preparado psicologicamente para estar lendo o capítulo 1 de Mateus. E você vai entender que o capítulo 1 é só no capítulo 1 que tem essa genealogia. Mas por que ela está ali? Veja bem, irmãos, é porque precisa mostrar que Cristo, no hebraico, Yeshua HaMashiach, ele veio da descendência de Davi. Então, precisava estar registrado ali. Então, a partir do momento que você lê o Evangelho de João, você já vai entender quem é Cristo e aí você já vai estar com o coração mais aberto, ok? Aí você vem para o Mateus, aí você lê Mateus, depois você lê Marcos, Lucas. E você vai ver que tem alguma semelhança nos evangelhos, ok? Isso é super normal.
Isso é super normal, porque os 4 evangelhos trata do quê? Do nascimento de Cristo, né? Trata um pouco da infância dele, veja bem, é pouco, né? Vai falar do batismo de Cristo, vai falar da missão dele, da morte e ressurreição. Então, os 4 evangelhos falam desses temas. Mas vocês vão ver que cada evangelho vai falar de uma forma diferente. Alguns acontecimentos, alguns milagres são diferentes. Por quê? Por que isso acontece? Veja bem, imagine que eu, você e mais 2 pessoas estejam seguindo Cristo aqui na Terra, que ele estivesse aqui hoje. Você concorda que à medida que a gente está seguindo Cristo, cada um de nós vamos ver uma coisa diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Eu posso estar vendo algo que você não está vendo, o outro viu algo que o outro não viu. Então, cada evangelista escreveu ali o que viu de Cristo. Então, por isso que você vai ver uma diferença, né, em alguns milagres, mas vocês vão ver, né, a sintonia dos fatos. A missão de Cristo, o nascimento, a missão, né, a morte de Cristo, por que ele teve que morrer, e a ressurreição de Cristo. Cristo vive. Então, os 4 evangelhos tratam desse assunto. Então, é muito importante você já começar a ler a Bíblia com essa visão, ok? Então, começa a ler um capítulo por dia, meus irmãos. Um capítulo. E, de preferência, leia a hora que você acordar de manhã. Aí você pode falar assim, Helena, mas eu acordo muito cedo, já tenho que ir pro trabalho. Ok, mas coloca o seu despertador, para você acordar 15 minutos mais cedo. 20 minutos. Se você toma café, como eu, vai lá, toma o seu cafezinho, já dá aquela despertada e começa a ler de manhã cedo, né? Se você não toma um café, toma uma água, um suco, já começa a ler ali o primeiro capítulo. E depois você vai fazer uma oração. Você pede a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o Espírito Santo te iluminar e você entender a palavra. E por que eu indico para você fazer isso de manhã cedo? Veja bem, quando você dorme, você, qualquer um de nós, o nosso cérebro descansa e a mente levanta. Quando a gente acorda de manhã, nossa mente está limpa, ela está apta para receber o novo daquele dia. Então, nada melhor do que você começar o dia com a palavra de Deus, porque o seu cérebro tá ali naquele momento sem preocupação. Então, a palavra de Deus vai ser absorvida melhor no teu coração, na tua alma, no teu cérebro, no teu entendimento. Porque você pode observar isso, você faz o teste, porque eu já fiz. Então, eu estou falando para você aquilo que eu pratico, aquilo que eu faço. Veja bem, se você deixar para ler a Bíblia na hora do almoço, de tarde ou de noite, o que vai acontecer? No decorrer do dia, acontecem muitas preocupações em nossa cabeça, é trabalho, é família, são muitas coisas que vão acontecendo. E automaticamente é conta para pagar, né, meus irmãos? E automaticamente o nosso cérebro vai enchendo de coisas. E quando você vai ler a Bíblia, o que acontece? A sua mente começa a vagar. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Você começa a ler assim, mas parece que você está pensando longe, você está pensando num serviço que você tem que fazer em casa, e aí você não consegue concentrar, entender a palavra de Deus. E você precisa estar com a sua mente livre para você ler a palavra de Deus e absorver ela. Ela tem que cair no teu coração, você tem que entender o que você está lendo, refletir, pensar e fazer aquela oração para você começar o seu dia. Então, nada melhor do que você começar seu dia lendo a palavra de Deus, né? E, de quebra, o que eu vou pedir para vocês? Comece o Novo Testamento, como eu disse para vocês, Evangelho de João, aí você vai ler um capítulo por dia. E, em paralelo, meus irmãos, leia também o livro de Provérbios. Por quê? Você pode perguntar, mas Helena, por que o livro de Provérbios? Provérbios, meus irmãos, ele fica perto do livro de Salmos. Você vai ver que existe 31 capítulos do livro de Provérbios. Então, um mês, em geral, tem 30 dias a 31 dias, né? Então, para cada dia do mês, você lê um capítulo de Provérbios. Então, você vai ler um capítulo de Provérbios e um capítulo do Novo Testamento, como eu expliquei para vocês. Por que Provérbios também em paralelo? Porque Provérbios vai te ensinar você a lidar com as pessoas. E nós, né, você, como nós precisamos ter sabedoria para lidar com o ser humano. Você concorda comigo? É no ambiente de trabalho, é no ambiente da família, é no seu casamento. Você precisa ter sabedoria de Deus para saber lidar com o ser humano. E no livro de Provérbios nos ensina como lidar com as pessoas. Então, você lê um capítulo de Provérbios, por exemplo, hoje é dia 10, correto? Aí, dia 10, você vai ler o Provérbios capítulo 10, ok? Aí, você lê o capítulo 10 de Provérbios e lê um capítulo do Novo Testamento, como eu falei para vocês. Aí, no dia 11, Provérbios capítulo 11 e assim vai. Por quê? Para ficar mais fácil para você memorizar.
né? Tipo assim, eu vou lendo cada capítulo de Provérbios de acordo com o dia do mês, ok? Então, isso, meus irmãos, é muito importante para você que está começando a ler a Bíblia agora. Por quê? Provérbios vai te dar sabedoria para você lidar com as pessoas durante o dia, durante o seu dia. E já o Novo Testamento vai encher você de fé. Porque sem fé, meus irmãos, a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus. E sem fé, nós não conseguimos nada. Sem fé, nós não conseguimos nem sequer orar. Então, nós necessitamos alimentar o nosso espírito. Como? Pela palavra de Deus. Né? Então, o apóstolo Paulo escreveu, né, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Cristo que está aqui no Novo Testamento para a gente encher de fé. Essa fé vai encher o nosso coração. Então, a gente fica habilitado para orar, a gente fica habilitado para lidar com o ser humano, ok? Então, isso que eu expliquei para vocês, né? Para vocês fazerem um devocional básico. Agora você pode perguntar assim, Helena, mas por que você não me indica eu começar a ler o Antigo Testamento primeiro? Veja bem, meus irmãos, você precisa entender o Novo Testamento primeiro, né, de Mateus, Apocalipse, né, na ordem que eu falei, começando de João, depois você vai ler os demais evangelhos e vai chegar até Apocalipse. Por quê? O Novo Testamento vai te dar uma luz, uma clareza, como entender o Antigo Testamento. Porque, veja bem, o Antigo Testamento, ele se divide em 4 leis. Você sabia disso? 4 leis. Primeira lei, lei moral. Ela está escrita, né, começa lá nos 10 mandamentos, a lei moral. Depois vocês vão ver que ela se divide em leis civis, lei civil, ok? Depois vocês vão ver que ela tem a lei sacerdotal. É a lei que Deus instituiu para os sacerdotes, né, que trabalhava no tabernáculo, no templo, no primeiro, no segundo templo. E também existe as leis, né, cerimoniais. O que seriam essas leis cerimoniais? Eram leis que os sacerdotes também teriam que fazer. Então, vou repetir com vocês. No Antigo Testamento, nós temos 4 leis. Temos a lei moral, a lei civil, a lei sacerdotal e a lei cerimonial, ok? E veja bem, se você não leu o Novo Testamento e for direto no Antigo Testamento, quando você chegar na lei sacerdotal e na lei cerimonial, provavelmente você vai desistir de ler a Bíblia. Porque é um assunto complexo, é um assunto que exige um entendimento, né, mínimo da Bíblia para você entender o que significa a lei sacerdotal e a lei cerimonial, ok? Então, e você vai ver que com a nova aliança, quando Cristo vem, hoje nós não temos, né, o primeiro templo e nem o segundo templo, né? A Bíblia fala que nós que cremos no Senhor, que tivemos uma experiência com o Espírito Santo, somos novas criaturas e o Espírito Santo de Deus veio morar em nós. Nós somos tabernáculo do Senhor. Então, aquelas leis cerimoniais e as leis sacerdotais, no momento, meus irmãos, elas estão obsoletas. O que significa isso? Elas não estão sendo usadas, porque lá em Israel hoje não tem um templo para ser usada as leis sacerdotais e as leis cerimoniais. Existem algumas linhas de teólogos, né, que estudam, né, a volta de Cristo e dizem que quando Cristo voltar, essas leis vão voltar novamente. Mas veja bem, isso é um outro assunto, para um outro tema, né? Então eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, meus irmãos, você vai ver que na nova aliança, o que permanece da antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel e com todo aquele que crê, né? Porque desde a antiga aliança, Deus nunca rejeitou os gentios, ele nunca rejeitou os estrangeiros, né? Todo estrangeiro que se chegava ao povo de Israel poderia sim, né, estar ali entre o meio do povo desde que obedecesse a palavra de Deus, ok? Então, o que que no Novo Testamento, né? Vocês vão ver das 4 leis que eu falei para vocês, o que que permanece? A lei moral e a lei civil, né, meus irmãos? Essa é eterna. Jesus Cristo disse, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Então, a lei permanece, só que agora escrita em nossos corações, né? A gente inclina o nosso coração para obedecer a palavra, estudando a palavra de Deus. Então, você vai ver que é totalmente, né, pela capacitação do Espírito Santo, que nos capacita a obedecer a palavra de Deus. Então, você vai ver que a lei moral, ela permanece eternamente, a lei civil, ela permanece, né? E as 2 leis que ficaram obsoletas né, desde que Cristo ressuscitou, né? Desde que foi destruído o segundo templo, né? O segundo templo foi destruído, né, 70 anos depois de Cristo, né? Nós sabemos ali as leis cerimoniais e as leis
sacerdotais, elas suspenderam, porque não tinha mais tempo, então não teria como mais cumprir elas, ok? Então, como eu falei para vocês, meus irmãos, não quero alongar esse vídeo, então comece a ler hoje a palavra de Deus. Eu sei que agora, né, se você está assistindo, eu não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mas comece a partir de amanhã então, acordou, comece já a ler a palavra de Deus. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, visitante aqui nesse canal, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar drasticamente. Porque, veja bem, como eu contei para vocês nos meus testemunhos nesse canal, a minha vida só mudou quando eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Então você precisa ter um compromisso de leitura da palavra diária. Por quê? É você lendo a palavra de Deus, meditando nela, ela entrando no teu coração, que vai fazer você transformar. E a mudança que a gente quer, meus irmãos, ela vem primeiro em nós. Porque às vezes nós queremos que o outro muda, não é assim? Mas na verdade, vocês vão entender que a mudança verdadeira começa primeiro de nós. Quando nós mudamos, tudo em volta de nós começa a mudar. Amém, meus irmãos? Então, eu vou terminar esse vídeo fazendo uma pequena oração para você que está aí assistindo, né, esse canal e assistindo esse vídeo. Amém? Então, fecha os olhos, vamos orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai do céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, oro, ó Deus, por essa vida, por essa pessoa, Pai, que está assistindo neste momento, ó Deus, esse vídeo. E eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo toque no coração dessa vida, Pai, gerando fome, sede de estudar, de ler a Tua palavra todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, fortalece essa vida, Pai, aumenta a fé dela, fazendo com que ela venha, Pai, buscar a face do Senhor todos os dias, ó Deus. E eu oro, Pai, que tudo aquilo que atrapalha essa pessoa, Pai, de estar estudando a palavra, de estar lendo a Tua palavra todos os dias, meu Deus, que caia por terra, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro, Pai, Deus, que o Senhor venha transformar essa vida, Pai, que o Senhor venha revelar a Tua vontade, o Teu milagre na vida dessa pessoa, Pai, que está ouvindo esse vídeo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Deus, que essa pessoa, Pai, pegue a Bíblia que ela tem na casa dela, Pai, e comece ainda hoje, Pai, a estudar a Tua palavra, buscar o Senhor, meu Deus, porque nós sabemos, ó Pai, ó Deus, que o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus presente, Pai, o Senhor é o Deus Emanuel. Então eu clamo ao Senhor, Pai, para que essa vida seja tocada pelo Teu Espírito Santo, Pai, e que a partir de hoje, Pai, essa vida possa estudar a Tua palavra, conhecer cada vez mais a vontade do Senhor, ó Pai, e dessa forma, Pai, essa vida venha praticar a Tua vontade aqui nessa terra, meu Deus. Eu oro a Ti, Pai Santo, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, eu fecho esse vídeo agora dizendo para vocês que vocês permaneça como eu falei para vocês. Comece hoje estudando a palavra. Não deixe para depois. Eu vou estar fazendo um segundo vídeo depois, como você fazer um devocional avançado. Aí eu vou, trazer, explicar para vocês melhor como você pode avançar, no conhecimento da palavra de Deus. Mas esse é o básico que eu passei para vocês, viu, meus irmãos? Talvez você não está lendo a Bíblia, talvez você está lendo a Bíblia de forma aleatória, talvez você abre ela e leia. Não faça isso, meus irmãos. A Bíblia tem uma sequência de fatos. Então você não pode abrir ela como se fosse um livro de sorte e ler. Não é assim. Não é assim, meus irmãos. Você precisa ler ela, você precisa ler ela na sequência, porque os fatos têm sequência, ok? Então, meus irmãos, eu despeço nesse momento desse vídeo e desejo a todos um excelente fim de tarde. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com vocês. Em nome de Jesus, amém.